Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe a sua vida nesta manhã. Antes de começarmos mais um dia, existe uma atitude que pode transformar a maneira como enfrentamos os desafios, fortalecer nossa fé e nos aproximar da presença de Deus. A gratidão. Muitas pessoas acordam pensando imediatamente nos problemas que precisam resolver, nas preocupações que carregam e nas dificuldades que estão enfrentando. E sem perceber, começam o dia focadas naquilo que está faltando. Mas a palavra de Deus nos ensina um caminho diferente. Ela nos convida a olhar primeiro para a fidelidade do Senhor. A gratidão é muito mais do que dizer obrigado. A gratidão é reconhecer que Deus continua sendo bom, mesmo quando ainda estamos esperando respostas. É confiar que Ele continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. É lembrar que se chegamos até aqui, foi porque a mão do Senhor nos sustentou. Em Salmos 103:2, a Bíblia diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi entendia que um coração grato não vive apenas olhando para os problemas, mas também para tudo aquilo que Deus já fez. Ele sabia que lembrar das bênçãos recebidas fortalecia a fé para enfrentar os desafios presentes. Quando observamos as Escrituras, percebemos que a gratidão sempre esteve presente na vida daqueles que caminharam com Deus. Eles enfrentaram lutas, passaram por momentos difíceis e viveram situações que pareciam impossíveis. Mas aprenderam a reconhecer a fidelidade do Senhor em cada etapa da caminhada. Talvez você esteja começando este dia carregando preocupações no coração. Talvez existam situações que ainda não mudaram e orações que ainda não foram respondidas. Mas antes de olhar para aquilo que está faltando, olhe para aquilo que Deus já fez. Você acordou hoje, você recebeu mais um dia de vida, e isso já é uma prova da graça e da misericórdia do Senhor. Nesta manhã, Deus quer ensinar você a desenvolver um coração grato, porque muitas vezes os milagres começam quando aprendemos a reconhecer a presença de Deus antes mesmo de vermos a resposta. A Bíblia nos mostra que a gratidão não é apenas uma demonstração de educação espiritual, mas uma expressão de fé. Quando agradecemos a Deus, estamos declarando que confiamos nele, que reconhecemos sua soberania e que acreditamos que ele continua agindo em nossa vida. Um dos exemplos mais poderosos disso está no ministério de Jesus. Em João 6, encontramos o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão de milhares de pessoas estava reunida e havia apenas 5 pães e 2 peixes para alimentá-las. Humanamente falando, era impossível resolver aquela situação. Mas antes de realizar o milagre, Jesus fez algo extraordinário. Ele agradeceu. A Bíblia diz que Jesus tomou os pães, deu graças e então começou a distribuí-los. O milagre veio depois da gratidão. Esse ensinamento é profundo. Muitas vezes queremos agradecer apenas depois da resposta chegar. Queremos agradecer depois da porta se abrir, depois da cura acontecer, depois da bênção se manifestar. Mas Jesus nos ensina a confiar em Deus antes mesmo de vermos o resultado. A gratidão revela confiança no caráter de Deus. Ela demonstra que acreditamos que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando não compreendemos os caminhos pelos quais estamos passando. Outro exemplo importante é o de Paulo e Silas na prisão. Em Atos 16, eles foram presos injustamente, açoitados e colocados em uma cela. Mesmo assim, durante a noite, eles estavam orando e louvando a Deus. Eles não escolheram reclamar das circunstâncias. Escolheram adorar. Foi naquele ambiente de louvor e confiança que Deus realizou um grande milagre. Um terremoto abalou a prisão, as portas se abriram e as correntes foram quebradas. Isso nos ensina que a gratidão tem o poder de mudar não apenas o nosso coração, mas também a forma como enfrentamos as lutas.
Quando agradecemos, deixamos de olhar apenas para o tamanho do problema e passamos a olhar para o tamanho do Deus que servimos. Por isso, nesta manhã, lembre-se desta verdade. Um coração grato permanece mais forte durante as batalhas. E muitas vezes, os maiores milagres começam quando decidimos confiar e agradecer ao Senhor antes mesmo de vermos a resposta chegar. Outro ensinamento poderoso que encontramos na palavra de Deus é que a gratidão nos ajuda a lembrar da fidelidade do Senhor. Muitas vezes, quando enfrentamos uma luta, temos a tendência de olhar apenas para o problema atual e esquecer tudo o que Deus já fez em nossa caminhada. O povo de Israel viveu isso diversas vezes. Deus abriu o Mar Vermelho, enviou alimento no deserto, fez brotar água da rocha e realizou inúmeros milagres diante deles. No entanto, quando surgia uma nova dificuldade, muitos se esqueciam rapidamente dos livramentos anteriores e começavam a duvidar. Essa realidade também pode acontecer conosco. Quando estamos passando por uma fase difícil, corremos o risco de esquecer as vezes em que Deus já nos sustentou. Esquecemos as portas que Ele abriu, as respostas que recebemos e os momentos em que Sua mão poderosa nos guardou. Por isso a Bíblia constantemente nos chama a lembrar das obras do Senhor. Em Salmos 77:11, o salmista declara: "Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade." Ele entendeu que lembrar dos milagres passados fortalece a fé para enfrentar os desafios presentes. Davi também viveu essa experiência. Antes de enfrentar Golias, ele se lembrou de como Deus o havia livrado do leão e do urso quando cuidava das ovelhas. Aqueles testemunhos fortaleceram sua confiança para enfrentar um gigante que parecia invencível. Isso nos ensina uma verdade importante. A fé cresce quando nos lembramos da fidelidade de Deus. Quanto mais reconhecemos aquilo que o Senhor já fez, mais confiança temos para acreditar naquilo que Ele ainda fará. Além disso, a gratidão protege o coração contra o desânimo. Uma pessoa que vive reclamando começa a enxergar apenas os problemas. Mas uma pessoa que cultiva a gratidão consegue perceber a ação de Deus mesmo em dias difíceis. Talvez hoje você esteja esperando um milagre. Talvez exista uma situação que parece impossível aos seus olhos. Mas lembre-se de quantas vezes Deus já cuidou de você. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado continua poderoso para agir hoje. E nesta manhã, enquanto você agradece ao Senhor, sua fé está sendo fortalecida. Porque a gratidão nos ajuda a enxergar que Deus nunca abandonou seus filhos e continua realizando milagres na vida daqueles que confiam nele. A Bíblia também nos ensina que os milagres de Deus não acontecem apenas para resolver problemas momentâneos, mas para fortalecer nossa fé e nos aproximar ainda mais da sua presença. Muitas vezes buscamos o milagre, mas Deus deseja que através dele conheçamos mais profundamente o seu poder, sua bondade e sua fidelidade. Quando observamos os evangelhos, vemos que Jesus realizou inúmeros milagres. Ele curou enfermos, libertou oprimidos, acalmou tempestades, multiplicou alimentos e ressuscitou mortos. Porém, em cada um desses acontecimentos havia uma lição espiritual. Jesus queria mostrar que nada é impossível para Deus. Um exemplo marcante é a ressurreição de Lázaro, registrada em João 11. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Aos olhos humanos, a situação não tinha mais solução. Marta e Maria estavam sofrendo, e todos acreditavam que era tarde demais. Mas Jesus declarou uma verdade poderosa: "Eu sou a ressurreição e a vida." Em seguida, ordenou que a pedra fosse removida e chamou Lázaro para fora do túmulo. E aquele que estava morto voltou à vida. Essa passagem nos ensina que Deus continua agindo mesmo quando pensamos que tudo acabou.
Aquilo que parece impossível para nós, continua sendo possível para o Senhor. Outro exemplo está em Marcos 5, quando uma mulher que sofria havia 12 anos, tocou nas vestes de Jesus pela fé. Muitos estavam ao redor do mestre, mas aquela mulher recebeu seu milagre porque acreditou que Jesus tinha poder para transformar sua situação. A fé sempre aparece ligada aos milagres na palavra de Deus. Não porque a fé obriga Deus a agir, mas porque ela nos aproxima dele e nos ajuda a confiar em seu poder. Por isso, começar o dia agradecendo é também uma forma de demonstrar fé. Quando agradecemos, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu creio que estás trabalhando mesmo quando não consigo ver. Talvez você esteja esperando uma resposta em alguma área da sua vida. Talvez exista uma oração que você faz há muito tempo. Não desista. Continue confiando. Continue buscando ao Senhor. O Deus que abriu o mar para Moisés, que sustentou Elias, que livrou Daniel da cova dos leões e que ressuscitou Lázaro continua o mesmo. E Ele ainda realiza milagres na vida daqueles que colocam sua confiança em suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com um coração cheio de gratidão. Antes de apresentarmos nossos pedidos, queremos reconhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu cuidado que nos acompanharam até este momento. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por mais um amanhecer, por mais uma oportunidade de caminhar contigo e por mais um dia que o Senhor nos concede. Muitas vezes, nos concentramos tanto nas dificuldades que esquecemos de agradecer pelas inúmeras bênçãos que recebemos diariamente. Pai, hoje queremos seguir o exemplo ensinado na Tua palavra. Queremos entrar na Tua presença com ações de graças e com um coração sincero. Reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem das Tuas mãos. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos protegeu sem que percebêssemos. Obrigado pelas portas que abriste, pelos livramentos que concedeste e pelas respostas que chegaram no momento certo. Obrigado porque, mesmo nas fases difíceis, a Tua mão nunca deixou de nos sustentar. Senhor, também Te agradecemos pelos milagres que já realizaste em nossa caminhada. Talvez alguns tenham sido grandes e visíveis e outros pequenos aos olhos humanos, mas todos foram demonstrações do Teu amor e da Tua fidelidade. Nesta manhã, queremos entregar diante de Ti todas as áreas da nossa vida. Entregamos nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e nossos projetos. Entregamos também as preocupações que tentam roubar nossa paz. Pai, ajuda-nos a confiar mais em Ti. Que nossa fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Tu continuas no controle de tudo. Que possamos aprender a agradecer não apenas pelas bênçãos recebidas, mas também porque sabemos que o Senhor continua agindo em nosso favor. Renova nossas forças neste dia. Fortalece nosso coração e enche nossa mente com Tua paz. Que a gratidão seja maior do que a reclamação, que a esperança seja maior do que o medo e que a fé seja maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. E que ao longo deste dia possamos perceber a Tua presença nos detalhes, reconhecendo que cada passo é guiado pelas Tuas mãos poderosas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao encerrarmos esta oração da manhã, continuamos diante da Tua presença com fé e confiança. Depois de refletirmos sobre Tua palavra e lembrarmos dos milagres que realizaste ao longo da história, queremos colocar nossa vida completamente em Tuas mãos. Pai, nesta manhã nós Te agradecemos antecipadamente por tudo aquilo que o Senhor fará. A Tua palavra nos ensina que o justo viverá pela fé. E hoje escolhemos caminhar confiando em Tuas promessas. Mesmo sem enxergar todas as respostas, acreditamos que estás trabalhando em nosso favor. Senhor, visita cada pessoa que está fazendo esta oração.
Tu conheces as lutas que ninguém vê, as lágrimas derramadas em silêncio, as preocupações escondidas no coração e os pedidos que têm sido apresentados diante do teu altar há tanto tempo. Para aqueles que precisam de paz, derrama tua paz. Para aqueles que precisam de força, derrama teu fortalecimento. Para aqueles que estão desanimados, derrama esperança. Para aqueles que aguardam um milagre, renova a confiança de que nada é impossível para ti. Pai, coloca a tua proteção sobre este dia, guarda nossa entrada e nossa saída, nossos caminhos, nossa casa e nossa família. Livra-nos de todo mal, de acidentes, de perigos visíveis e invisíveis e de tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença. Que o Espírito Santo nos acompanhe em cada decisão, em cada palavra e em cada atitude. Que possamos agir com sabedoria, paciência e amor, refletindo a luz de Cristo por onde passarmos. Senhor, ajuda-nos a manter um coração agradecido durante todo o dia. Que não nos esqueçamos dos teus benefícios nem da tua fidelidade. Quando surgirem dificuldades, que possamos lembrar das tuas promessas. Quando surgirem desafios, que possamos lembrar dos teus milagres. E quando surgirem momentos de incerteza, que possamos lembrar que tu continuas sentado no trono e governando todas as coisas. Nós entregamos este dia em tuas mãos e declaramos pela fé que viveremos debaixo do teu cuidado, da tua proteção e da tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém.